Oi, meu irmão. Oi, minha irmã. Não sei se você já reparou, mas nos dias de hoje é muito difícil você ouvir uma pregação sobre o inferno nas igrejas. Não sei por que as pessoas pararam de falar que existe uma vida após essa vida, que existe um inferno, que ele é real, ele é tão real quanto esse mundo que nós vivemos. As pessoas não falam mais que Jesus Cristo está voltando no arrebatamento da igreja. As pessoas não falam mais em santidade, que é necessário que as pessoas larguem o pecado. Algumas pessoas, não todos, graças a Deus não todos, mas algumas pessoas estão mais preocupados em pregar em curas, em libertação, pregar em prosperidade, falar que se você aceitar Jesus, você vai se tornar um homem sem problemas, sem doença, que você vai se tornar cabeça e não cauda. Se você aceitar Jesus, você vai ficar rico, você vai ser chefe, não patrão. E esse não é o evangelho que Jesus pregou. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Se você olhar a história dos profetas, dos apóstolos, todos eles tiveram tribulações. A Bíblia diz que aquele que quiser servir ao Senhor com fidelidade padecerá perseguição, porque nós estamos aqui, o representante de Cristo. O diabo, ele odeia a Jesus Cristo, ele tem ódio de Deus, tem ódio de Jesus Cristo, mas ele sabe que ele não pode atacar a Jesus. Então, atacando a gente, ele indiretamente fere a Jesus, porque Jesus fica triste quando vê o homem pecado, em pecador, em homem em pecado. Então, o que o diabo quer é desviar você da presença de Deus, com promessas, com seduções, com coisas maravilhosas que o mundo oferece, porque o mundo oferece coisas boas. Quem disser para você que o pecado é ruim, está mentindo. O pecado é bom, o pecado é gostoso, ele dá prazer. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E muitas pessoas hoje em dia nas igrejas estão se evitando de falar isso. Acho que estão com medo de perder membros, estão com medo de assustar a pessoa. Mas Jesus não veio aqui para agradar ninguém. Um dia Jesus falou um discurso muito pesado, que os discípulos falaram: Senhor, foi muito pesado o que o Senhor disse, eles estão indo embora. Aí Jesus voltou para ele e falou assim: e vocês querem ir também? Jesus não vai mudar a palavra dele para agradar ninguém. Nós somos que dependemos da salvação de Cristo. Cristo é Deus, ele não depende da gente. Se nós quisermos entrar no céu, tem uma regra a ser cumprida. E essa regra é fazer a vontade de Deus, é reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador, colocar a nossa fé somente nele e viver compromissado com ele. Essa mensagem tem que ser pregada. E você vê nas pregações hoje, as pessoas falam de muitas coisas. Falam de Davi, falam de Jeremias, falam de Samuel, falam de tanta coisa, mas as pessoas esquecem de dizer para você que, meu amigo, enquanto você está assistindo esse vídeo, existem milhões e milhões de pessoas que estão no inferno. Que o inferno é uma realidade, o inferno é um lugar onde só tem porta de entrada, não tem porta de saída. Quando a pessoa entra naquele lugar, ela entra para sempre, ela vai ficar lá até o dia do juízo final, onde todas as almas perdidas serão retiradas daquele lugar chamado Seol, chamado Hades, e vão comparecer diante do trono branco, onde Jesus Cristo vai julgar cada um segundo as suas obras, segundo as suas atitudes, segundo os seus pensamentos, segundo as suas intenções. Ninguém vai escapar daquele grande dia. Os pobres estarão lá, os ricos estarão lá, os poderosos estarão lá, os nacionais estarão lá, os estrangeiros estarão lá. Toda a humanidade comparecerá diante do Senhor. Mas até que esse dia aconteça, eles estão num lugar horrendo, horrível, chamado Hades, chamado Seol, que é um lugar de vergonha, um lugar de dor, um lugar de tortura, um lugar de humilhação, um lugar de desprezo, um lugar onde não há descanso. E quando eles saírem desse lugar para comparecer à presença de Deus, à presença de Jesus, no dia do grande julgamento, eles vão preferir estar nesse lugar, porque estar diante de Jesus vai ser a coisa mais horrenda da vida deles, que ali vai estar presente a ira de Deus. Deus é amor. Hoje Deus tem paciência contigo. Deus perdoa os teus pecados. Você pode pecar quantas vezes você quiser, se você se arrepender. Não que você possa pecar, você deve evitar o pecado, mas se você cair em pecado e voltar para Deus e pedir perdão, o Senhor estará
pronto a te perdoar, como ele mesmo disse a Pedro. Não vos digo que perdoe apenas 7 vezes, porém 70 vezes 7. 7 é o número da perfeição. Jesus não tem limite para te perdoar se ele vê que você se arrependeu. Entende? As pessoas naquele dia, elas vão ser tiradas do Hades e vão ser levadas à presença do grande trono branco. Ali vai ser um dia onde os joelhos vão tremer, as pernas vão bater uma na outra, as pessoas vão gritar por misericórdia, por clemência, por piedade, mas aquele tempo não será tempo de misericórdia, de clemência e nem de piedade, será tempo de justiça e da ira de Deus. Ah, mas Deus não é amor, Deus não é misericórdia? Como é que Deus vai fazer isso com a pessoa? Porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade, mas Deus também é justo. E um atributo de Deus não anula o outro atributo. E as pessoas, depois daquele dia, de quando terminar o grande julgamento, cada um cumprindo a sua sentença, porque Jesus será perfeitamente justo, essas pessoas serão lançadas no lago que arde com fogo e enxofre. E aquele inferno horrível, aquele Hades onde eles estavam, também será jogado nesse lago de fogo. E a morte será lançada nesse lago de fogo. E o diabo e o falso profeta e todos os demônios serão lançados no lago de fogo, e essas pessoas serão lançadas para longe da presença de Deus. Sabe quando você vê a luz do dia? É porque Deus está aqui. Quando você sente fome e vai para a sua casa e almoça, é porque Deus te dá essa graça. Quando você respira, é porque Deus te dá essa bênção. Quando você sente a brisa mansa, é porque Deus te dá essa bênção. Quando você deita no seu travesseiro e dorme tranquilamente, é a presença de Deus que faz isso. Quando você bate um papo gostoso com um amigo, é a presença de Deus que faz isso. Quando você ouve uma música que te faz viajar no tempo, é a presença de Deus que faz isso. No inferno não haverá nada disso. A Bíblia diz que lá é um lugar que haverá choro e ranger de dente, onde o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga, e eles serão um horror para toda a carne. Você não tem noção do que é isso. A dor preparada para os perdidos no inferno é uma dor que ninguém, nenhum ser humano, nem aquele que tem câncer, nem aquele que tem fibromialgia, nem aquele que tem a dor do parto, nada se compara à dor preparada para aqueles que vão passar a eternidade longe de Deus. E a eternidade não dura 10 anos, não dura 100 anos, não dura 1000 anos, não dura um milhão de anos. Vai terminar 1 milhão de anos, vai começar outro 1 milhão, e vai terminar aquele 1 milhão, e vai começar outro 1 milhão, e vai ser assim eternamente. As pessoas vão desejar desaparecer, vão desejar ser exterminadas, mas não vão conseguir, porque durante o tempo que elas estavam vivas, elas desprezaram o sacrifício feito no Calvário, elas viveram como se Deus não existisse, elas não se importaram com o sacrifício que Deus fez por ele, e o sacrifício foi muito grande. Deus deu seu Filho puro, santo, inocente, para morrer na cruz do Calvário. Se você pegar para ler o sofrimento de Jesus, meu amigo, enfiaram cravos na cabeça dele, cada espinho do tamanho de um dedo que entrou rasgando a cabeça dele, chicotes que na ponta tinham ponta de osso e ponta de ferro, quando batia nas costas dele, dilacerava, saía a carne, a ponte aparecia as costelas e os pulmões. Jesus teve sede e deram vinagre para ele, cuspiram no rosto dele, zombaram dele, ele sendo Deus puro, santo, perfeito, não precisava passar por isso, mas fez sacrifício para que você entrasse no céu. Se você não der valor a isso, naquele dia Deus vai te cobrar isso com severidade, não vai ter pedido de clemência, de misericórdia. Senhor, me perdoa, me dá outra oportunidade. Não haverá outra oportunidade. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto você pode achar o Senhor, é enquanto você está vivo. Porque a Bíblia também diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Você sai daqui direto para o Hades, para o sofrimento eterno, ou direto para o paraíso, como Estevão, quando estava sendo apedrejado, todo mundo jogando pedra nele, ele olhou para o céu e viu o céu aberto, e Jesus Cristo em pé à direita de Deus, e ele falou: Senhor, não impõe essa culpa, esse pecado sobre eles. E falou: Senhor, recebe no teu reino o meu espírito. E adormeceu. Adormeceu no sentido, o corpo dele adormeceu, mas a alma dele, o espírito dele subiu para Deus. E está com Jesus até hoje, onde estão todos os salvos. O Estevão foi para o paraíso e está lá esperando o dia da ressurreição, onde todos nós que somos do Senhor receberemos um corpo novo, um corpo glorificado, onde não haverá dor, onde não haverá morte, onde não haverá cansaço, não haverá tristeza, não haverá doença.
Só alegria, porque a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, justiça e paz no Espírito Santo. A Bíblia diz que diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. O que Deus, a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o coração não sentiu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o oposto é verdadeiro. O que Deus tem preparado para aqueles que desprezaram o sacrifício dele, meu amigo, você não tem noção. Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus é igualmente justo. E essa ofensa de desprezar o sacrifício que ele fez, não haverá perdão. Enquanto você está vivo, há tempo de se arrepender. Depois que você morrer, a Bíblia não fala em reencarnação, a Bíblia não fala em uma segunda oportunidade. Você sai daqui eternamente salvo e eternamente perdido. Enquanto você está me ouvindo falar nesse vídeo, existem milhões e milhões e milhões de almas que estão lá no inferno, dariam tudo para voltar e ter oportunidades que você tem. Porque lá elas vão cair em si, vão ver, meu Deus, tanto que aquela pessoa me falou de Jesus, tanta oportunidade eu tive, eu desprezei, e agora ela quer voltar e não pode. Lá no lugar de sede profunda, onde a tua língua vai se grudar no céu da boca, você não vai querer beber e não vai ter água para beber, você vai querer comer, o teu estômago vai doer de comida, você não vai ter comida. Pelo contrário, você vai servir de alimento para os vermes em vida. Sabe aquele corpo que está na sepultura há 7, 8 dias, que está fervilhando de vermes? Assim serão os perdidos lá, fervilhando de vermes. O inferno não é brincadeira, o inferno é uma coisa séria, ele é real, e agora, nesse momento, existem milhões de pessoas, de almas perdidas, passando por esse suplício. E lá não há descanso, nem de dia, nem de noite. Lá não há dia, lá é uma noite eterna. Sabe aquela noite que você passa com uma dor de dente terrível, uma dor de ouvido terrível, que te deixa agoniado, você não vê a hora de acordar para ir buscar uma ajuda no médico, no hospital? Lá você não vai ter o dia de acordar e buscar ajuda, porque o tormento é para sempre. E cada dia que se passar, conforme a eternidade for passando, você vai se sentindo mais miserável, mais desprezível, mais sujo, porque está longe de Deus. Essa graça de ver a luz, de respirar, de sentir o colchão gostoso embaixo do teu corpo, um travesseiro macio, nunca mais você vai se sentir quão indigno que você é. Você vai sentir nojo de você a ponto de vomitar. Aquela gritaria que não vai parar nunca. As pessoas, a Bíblia diz que lá haverá choro e ranger de dentes. Não haverá diálogo, ninguém vai conversar com ninguém, porque não haverá tempo de conversa, haverá só tempo de grito, porque a dor é muito grande. Você já viu uma pessoa incendiando conversar com alguém? Não tem como conversar, porque a dor é enorme, a dor é insuportável. E esse fogo que nós temos é como água gelada perto do fogo do inferno. Meu amigo, a verdade é que o inferno existe. Sabe o nosso sol? O nosso sol é terrivelmente quente. Se você pudesse chegar no sol, você nem veria poeira, você desapareceria, porque o calor é enorme. Contanto, o nosso Sol, ele é nada perto de estrelas como Betelgeuse, como o Y Majores. Tem estrelas diante do qual o nosso Sol não passa de uma bolinha de gude. Essas estrelas são muito mais quentes do que o nosso Sol. Tu já imaginou o que é isso? E essas estrelas todas juntas não é nada perto do que está no inferno. Ah, mas qual é o corpo que vai suportar uma coisa dessa? Esse corpo não aguenta. Esse corpo se desfaz em menos de uma fração de segundo, mas assim como os salvos vão ganhar um corpo novo, glorificado, para viver toda a glória, toda a alegria de Deus, os perdidos vão ganhar um corpo que não se decomporá, que não se destruirá, sentirá toda a dor, mas não vai se compor. Um corpo preparado para o sofrimento. O que Deus fez na cruz do Calvário foi muito sério para você desprezar. Você vive como se fosse viver aqui para sempre, mas volta e meia você vê a notícia, e fulano morreu, um vizinho morreu, um parente morreu, um artista famoso morreu. Todo dia chega a notícia de que alguém morreu. E a maioria dessas almas viveram sem ter compromisso com Deus. Enquanto você assiste esse vídeo, milhões de pessoas estão caindo como gotas no inferno. Estão agora abrindo os olhos para uma realidade que ela nunca imaginou. Viveram sem sequer acreditar em Deus, mas agora estão lá vendo que era verdade e que eles perderam a maior de todas as oportunidades da vida dele. Meu amigo, o inferno é uma realidade. A tua alma é eterna. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você não aceitar Jesus como teu Salvador, não fizer dele seu único Senhor, colocar sua fé nele, passar a ter compromisso de vida com ele e viver em santidade, rejeitando o mundo,
O teu caminho é a perdição, porque ele diz que estreito é o caminho que conduz à vida eterna, à salvação, e largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. A Bíblia diz, aquele que não negar a si mesmo não entrará no reino de Deus. Você tem que negar os seus prazeres, as suas convicções e viver pela fé em Jesus Cristo. Senhor, perdoa os meus pecados. Eu sei que não sou digno, não sou merecedor, mas escreve o meu livro no nome no livro da vida, porque a partir de agora eu entrego a minha alma nas tuas mãos. E Jesus vai perdoar os teus pecados e vai ser como se você nunca tivesse pecado antes, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O inferno, querido, é uma realidade. E uma vez lá, não há volta. Mas a escolha é tua. E essa escolha você só pode fazer enquanto você está vivo. Porque depois da morte, segue-se o juízo. Pensa nisso. Nessa hora tem milhões e milhões de almas que daria tudo para voltar e ter oportunidades que você está tendo. Mas viveram nesse mundo dando o mesmo desprezo que você está dando hoje em relação à palavra de Deus. Mas a morte, assim como bateu na porta deles, um dia vai bater na tua porta também. E aí? Onde você vai passar a tua eternidade? Essa decisão você só pode tomar hoje, enquanto está vivo. Que depois da morte não tem missa de sétimo dia, não tem oração, não tem vela, não tem nada. Tu sai daqui com a sua decisão tomada. Aceita Jesus no dia de hoje, porque tu não sabe se vai viver até o fim desse dia. Que o Senhor tenha misericórdia de você e toque no seu coração e que você passe a pensar e ter carinho e amor pela tua alma, porque ela é eterna. Não é como uma dor de dente, que você toma um remédio e passa. O inferno é para sempre. E sempre é para sempre. Pensa nisso, meu amigo.